Nessa questão da SAF ainda, Valim, toda nossa missão aqui como jornalista é sempre caçar informações, buscar informações recentes dos entrevistados, né? E um ponto que eu encontrei foi, ainda nesse assunto de SAF, foi sobre a possibilidade de você, Valim, adquirir a SAF do Santa Cruz, lá em Pernambuco, né? Uhum. A mídia de lá, o pessoal dos jornais de lá, a gente entrou em contato, né, com alguns jornalistas de lá e disseram que você é um dos interessados nessa SAF do Santa Cruz. Existe mesmo essa possibilidade? Existe uma sondagem, uma negociação foi para trás? Rolou alguma coisa sobre isso? Olha, eu tenho negociado com vários clubes, a gente tem mandatos com vários clubes, assim, e por questão de confidencialidade, eu não posso falar sobre nenhuma operação aqui, tá? O que eu posso dizer é o seguinte: eu, sendo presidente do Flamengo, eu vou sair da empresa onde eu estou, então não tem nenhuma possibilidade de eu estar ligado a qualquer outro clube se eu for presidente do Flamengo. Certo. Então a possibilidade quando o Valim fora do Flamengo negocia como qualquer um empresário. Perfeito. Agora, a partir do momento que entra como dirigente do Flamengo, encerra, pelo menos na figura do Valim, do CPF do Valim, encerra qualquer ligação, CPF qualquer interesse. e CNPJ. CNPJ, né? Também, exatamente. Né? Encerra qualquer ponto. Sim, não tem como. Agora, para a gente até começar a falar de futebol, assim, eu vi a sua explanação lá na reunião sua com os sócios, e acho que a gente falou até um pouco disso da outra vez que você esteve aqui. Eu queria saber como é que você vê essa questão da profissionalização do futebol, o que como se profissionaliza, como o Valim. Até nessa reunião dos sócios você falou que quer trazer para o Flamengo uma gestão de futebol, né, pro futebol, que ainda não foi vista aqui na América do Sul. Eu queria que você explicasse aqui para a gente. A gente tem esse modelo amador já há muitos anos, não, né? Acho que sempre foi assim, né? E, de novo, não é nada contra a pessoa física. Nosso entendimento é que o modelo de gestão do futebol já expirou, já não consegue mais evoluir dessa maneira, modelo amador. Então, a nossa ideia é fazer um modelo semelhante ao que é praticado na Europa e nos Estados Unidos, que você tem lá um diretor esportivo que contrata o treinador, que vai fazer uma avaliação de todo o departamento de futebol. Então, o que eu imagino? Você vai ter o presidente e os seus vice-presidentes, né, que vão definir, olha, como é que a gente vai definir a filosofia de jogo do Flamengo? Quero uma filosofia de jogo para frente, jogando sob pressão, etc, etc e tal. Vamos contratar um diretor esportivo, discutir isso com ele, junto com o CEO, que eu vou trocar essa palavra de CEO para diretor-geral do clube, que acho que é mais, vamos abrasileirar isso daí, e vamos dizer para o diretor esportivo, a gente quer uma filosofia de jogo desta maneira. Você, por favor, identifique aí 3 treinadores que praticam esse tipo de filosofia de jogo, que a gente vai implantar do profissional até a base, né? Tem que ter essa continuidade dos meninos que estão subindo, saberem como é que eles vão jogar, né? E ele vai contratar, vai identificar os 3, olha, identifiquei aqui o primeiro é o Jorge Jesus, o segundo é o fulano, o terceiro é o Beltrano. Vamos tentar o Jorge Jesus. Conseguimos? Beleza. Não conseguimos? Segunda opção é essa, etc e tal. Ele vai contratar um treinador com aquelas características. A diretoria vai dizer para ele assim, eu tenho X milhões de orçamento para o futebol para o ano que vem. O diretor esportivo pode dizer, olha, beleza, consigo disputar os 3 campeonatos com esse orçamento, porque eu vou contratar 30 jogadores, por exemplo, e vamos conseguir disputar o campeonato. Ele também pode dizer o seguinte, com esse orçamento não consigo ter um elenco para 3 campeonatos, vamos ter que disputar só 2 campeonatos. Ou você me aumenta o orçamento, ou a gente não vai ter elenco para disputar 3 campeonatos. Essa é uma discussão que tem que ter entre a diretoria e o diretor esportivo e, eventualmente, o treinador, né? Então, ele vai montar um elenco, o elenco também tem que ser um elenco equilibrado para disputar os 3 campeonatos. Então, assim, eu quero 20% da base do meu elenco, eu quero jogadores de 40% até 30 anos, eu quero X jogadores estrangeiros, é quase que fosse um portfólio de ativos que você está gerindo aquilo dali. Então, até isso aí, o diretor esportivo que vai estar lá, e aí me questionaram, né, uma vez, falei numa entrevista, o X ainda estava vivo, duvido que o Guardiola preste
como é que se diz, informações para qualquer diretor esportivo. Presta sim. O Tite, que é o diretor esportivo do Manchester City, discute com o Guardiola tática, contratação, estratégia de jogo. O Solari do Real Madrid discute com o Ancelotti a mesma coisa. Então, são pessoas qualificadas que já estiveram ali dentro, que os treinadores respeitam. Discutir não quer dizer que o cara vai ser, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. O treinador vai ouvir o que essas pessoas estão falando. Eles vão definir ali entre eles. Então, assim, o Guardiola escuta sim, o Ancelotti escuta também. Então, você vai ter um diretor esportivo que vai dialogar com esse treinador e vai montar a melhor estrutura de scout, trazer os melhores, fazer uma avaliação. Primeiro faz uma avaliação e depois você vê onde é que eu tenho que melhorar, onde é que eu tenho que mudar, trazer novas pessoas. Então, assim, ele vai ter um mandato e eu tenho certeza que esse modelo vai dar muito mais estabilidade e previsibilidade de resultados do Flamengo. Você não vai conseguir ganhar tudo, infelizmente, mas que a gente vai estar lá sempre batendo na trave e ganhando, não tem dúvida disso, vamos estar sempre lá no final. É um modelo que vai também definir, né, os jogadores. Eu acho que na contratação do jogador, você, né, vai montar um elenco, né, o elenco está de acordo com o que a gente quer, beleza, então vamos lá. Agora, você tem que definir o comportamento dos jogadores, tem certas regras que vão ter que ser colocadas até no contrato, né, para que os jogadores cumpram aquelas regras. Acho que qualquer ambiente que você tiver disciplina e hierarquia funciona muito bem, com respeito, obviamente. Como você citou essa questão do diretor esportivo, muita gente, é claro, já começa a pensar em alguns nomes, né? Leonardo, até José Boto, um português lá já trabalhou no Benfica, no PAOK da Grécia. O Valim já tem um diretor em mente, já? Tem algum desejo? Tem um lance de desejo e da realidade. Uhum. Você sonha com algum diretor de futebol e já tem negociação com algum desses? Não tem negociação nenhuma. Eu converso bastante com o Leonardo e vai ser a pessoa que eu vou, certamente, evoluindo a candidatura, eu vou conversar com ele e pedir indicações, já que ele não quer voltar para o Brasil e me falou isso claramente, mas vou pedir indicações para ele, quem seria a pessoa, e obviamente pedir indicações para outros também, não só para ele, mas quem seria a pessoa ou quais seriam os diretores esportivos que a gente podia trazer. Assim, eu admiro muito o Monchi, que foi lá do Sevilha, mas não sei se ele viria para o Brasil. A minha ideia é trazer uma pessoa dessa qualificação e, eventualmente, ficar aqui 2, 3 anos, formar alguém do Brasil que conheça o futebol brasileiro e o Flamengo, e essa pessoa possa, depois de 3 anos, continuar com esse trabalho. Quem sabe um Diego Ribas da vida, assim, que tivesse interesse em continuar na profissão, poderia estar junto com essa turma, que já tem um certo conhecimento, ou não. Vamos trazer uma pessoa para ficar aqui bastante tempo e ajudar a desenvolver a gestão do futebol do Flamengo. E acho que outra coisa que eu esqueci de falar, que é importantíssimo, a gente tem que ter uma comissão técnica fixa para poder também absorver todo o conhecimento que vai ser trazido tanto pelo diretor esportivo, mas principalmente pelo treinador, que provavelmente vai ser um treinador estrangeiro também. Se eu só aproveitar, você está falando de diretor e tal, eu estava vendo uma matéria no Jornal do Esporte, no saudoso Jornal do Esporte, aí eu deixei um abraço lá para a galera do Jornal do Esporte, e eles colocam... Saudoso não, tá no ar ainda. Porque agora tá no ar, né? Mas eu falo saudoso, que é o de papel, pô. Bom, de papel, você tem toda a razão. E aí eles fizeram uma matéria dizendo que, assim, os candidatos do Flamengo olham para Anderson Barros e tal, e em algum momento você considera o Anderson Barros, isso de fato aconteceu, tem uma conversa também com ele, Lembrando que o Anderson Barros é o diretor do Palmeiras, né? Isso aí. Diretor de futebol do Palmeiras hoje. Não, eu, assim, respeito bastante o Anderson Barros, respeito bastante os outros diretores esportivos aqui no Brasil, mas nós vamos trazer uma pessoa lá de fora, porque o modelo que a gente quer implantar é um modelo praticado lá fora. Não podemos errar e não podemos fazer diferente.